Olá, alunos. Muito bom dia, boa tarde, uma boa noite para vocês. Vamos começar aqui a nossa revisão. Já entrando em revisão, né? Já vem simulado aí. Bem tranquilo, tá, gente? O conteúdo. A gente vai resolver essa revisão aqui. E o simulado eu vou me basear nessas questões aqui, tá, gente? Então, qualquer dúvidazinha me chamem lá pra gente tirar as dúvidas aí. Primeira questão já é uma interpretação de gráfico aqui. Na matéria que eu passei para vocês, a gente aprende lá a ver qual que é o tipo de gráfico, né, gente? Ó, o gráfico de colunas é aquele gráfico que só tem colunas, né, em pezinhas. Aqueles são os gráficos de coluna. Os gráficos de barras é o gráfico que a gente cuidado para não confundir com o gráfico de colunas, mas as barras elas estão deitadinhas, tá, gente? Na horizontal, igual essa do número 1 aí. Elas estão na horizontal. Se tiver na vertical, em pezinho assim, ó, é um gráfico de colunas. O gráfico de linhas tem as linhas. O gráfico de setores ou gráfico de pizza. Não tem como a gente confundir com nenhum, né? Que parece uma pizza mesmo. É o gráfico de setores ou gráfico de pizza. Né? E tô esquecendo de algum. E tem mais alguns lá que são pouco usados, tá, gente? Mas eu comento lá com vocês na aula. Os que a gente mais vai usar são esses que eu falei aqui. Então, esse gráfico aqui é o gráfico de barra, né, gente? É parecido com um gráfico de coluna, porém, ela fica deitadinha, assim, ó. Ela fica na horizontal. Então, ele é um gráfico de barras. Se tivesse as coluninhas na vertical, assim, em pezinha, seria gráfico de coluna. Mas começa assim, gráfico de barras, tá bom, gente? Olha aí, aqui já é a interpretação do gráfico, tá, gente? A gente tem que saber qual gráfico que é, porém, eu vou perguntar aqui a vocês, a gente tem que interpretar ele. Por exemplo, olha lá, ó. Cada cor aqui, se bem que vocês provavelmente não verão as cores, né? Que a impressão aí vai em preto e branco. Mas olha só, não tem como. Bom, se não der, vocês deixam aí em branco, tá, gente? Eu acho que a impressão vai para vocês em preto e branco. Se for em preto e branco, essa pergunta aqui não dá para vocês responderem. Mas olha a segunda aqui, ó. Qual o tipo de gráfico? Qual o tipo de gráfico aqui? Né? A gente tem que saber que é o gráfico de pizza, né, gente? Ou o gráfico de setores. Tá bom? Tem que saber porque vai ser perguntado na prova, tá, gente? No simulado, tá? O vendedor que fez menos vendas vendeu quantos? Quanto ele vendeu que vendeu menos? Então olha aí a porcentagem de quantos de quem vendeu menos e qual a porcentagem que ele fez em vendas. Coloquem aqui, tá bom? Número 3. Observe o gráfico abaixo. Qual o tipo de gráfico? Tá? Não, aliás, qual tipo de gráfico está embaixo? De que se trata o gráfico? Quando eu pergunto para vocês de que se trata, é só ler o enunciado, o cabeçalho dele aqui, tá, gente? Fica escrito aqui, ó. De que está falando esse gráfico aqui, ó? Disso aqui, ó. Distribuição da população brasileira de 1980 a 2010. É disso que se trata o gráfico. Tá bom? Então escrevam aqui na frente. E qual o tipo de gráfico? Qual é esse tipo de gráfico? Não é um gráfico de linhas? É um gráfico de linhas. Então escrevam aí as respostas. Número 4. De que se trata o gráfico? Eu falei para vocês que para responder de que se trata o gráfico, geralmente está escrito aqui em cima dele aqui, ó, sobre o que está falando esse gráfico. E qual o tipo de gráfico? Tá bom? Lá na matéria tem esse tipo de gráfico aqui. Dá uma olhada lá na matéria sobre interpretação de gráficos, que vai ter esse tipo de gráfico aqui. Coloca aqui para mim, tá? Agora, as questões do arranjo, né? Do princípio da contagem. Olha só, lá na matéria também eu explico vocês direitinho. Mas resumindo aqui, para a gente responder a questão pergunta de quantos modos o personagem aqui, no caso o Arnaldo, ele pode vestir 3 camisas, 3 bermudas e 2 chinelos. Então,
Então, olha só, de quantos modos ele pode vestir essas 3 camisas, 3 bermudas e 2 chinelos, né? Para eu resolver isso aqui, gente, é só multiplicar 3 vezes 3 vezes 2. Só isso. Multiplica 3 vezes 3 vezes 2. Eu vou descobrir de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir, tendo 3 camisas, 3 bermudas e 2 chinelos. Tá bom, gente? Número 6, mesma coisa, só que ele está se referindo a recheios de um sanduíche, né? É isso aí. De quantos sanduíches diferentes ele pode fazer, com 3 opções de pão, 2 de molho e 5 de recheio. Só multiplicar todo mundo, tá, gente? 3 vezes 2 vezes 5. Quanto que dá essa continha? Tá bom, gente? Mesma coisa aqui na 7, na 8 e na 9, tá bom? Beleza? Vão sabendo isso para a prova. Qualquer coisinha, se não conseguir assistir as aulas passadas, que eu coloco lá no grupo, os links das aulas, pode me chamar no WhatsApp, tá bom, gente? Então chama lá para a gente tirar essas dúvidas. Tá bom? Tchau, tchau para vocês. Um abraço.